Boa noite! Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Por favor, alguém que esteja aí, dê o feedback, por gentileza. Beleza. Então, o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre superfaturamento de obras. E para isso, nós vamos então chamar aqui um auditor do Tribunal de Contas da União para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que gera tantas dúvidas. Meu amigo Gustavo Ferreira, esse sobrenome aqui é difícil eu ler, Olkowski, depois ele vai ensinar para a gente a falar esse nome, do perfil Engenheiros Legais, que eu já recomendo de antemão que vocês sigam. Chamando aqui o Gustavo, para a gente bater esse papo. Olá, boa noite, Gustavo. Fala, Murilo. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, pessoal? Muito bem, muito bem. Gustavo, a primeira pergunta é como é que fala teu sobrenome? Rapaz, essa pergunta todo mundo me faz, viu? É Olkowski. Olkowski, então acho que eu acertei. Gustavo, então Descendente, para... É descendente de quê? descendente de polonês. O difícil não é o meu sobrenome, o difícil é o nome do meu avô, que era Wagner Zolt, que não tinha nem vogal. Credo. Gustavão, queria primeiramente, para poder o pessoal te conhecer, os seguidores nossos aqui, se apresente aí, por gentileza. Fale um pouco da sua formação, seu trabalho. Legal, Murilo. Bem, então eu sou engenheiro civil, sou formado pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, né? Trabalhei, depois que eu sou técnico de edificações também, então trabalhei com obra já desde 16 anos trabalhando em obra, né? Me formei, continuei trabalhando em obra, ao todo trabalhei 8 anos em obra, fiz tanto obra pública, obra privada, né? Em empreiteiras de médio e grande porte. Depois daí chegou um momento que eu comecei a virar minha carreira para a área pública, né? E nessa daí eu acabei parando no Tribunal de Contas do município de São Paulo primeiro, fiquei 3 anos lá, e depois de 3 anos passei no Tribunal de Contas da União, então trabalho lá desde 2009. Sempre na área de obra pública, fiscalização de obras, né? De obras agora com recursos da União. Tanto já trabalhei na área de infraestrutura urbana, em saneamento, habitação, mobilidade urbana. Trabalhei com aeroportos, fiscalização de obras de aeroportos, com fiscalização de obras de ferrovia, e atualmente eu assessoro um ministro lá no Tribunal de Contas. É mais ou menos parecido comigo. Eu também trabalhei durante 5 anos com execução de obras, e aí depois eu passei no concurso. Hoje eu sou engenheiro do Banco Público, da Caixa Econômica, né? E aí tem essa interface bem próxima até do Tribunal de Contas, nas auditorias, etc. Bem, como o nosso assunto hoje é superfaturamento de obras, Gustavo, eu costumo alertar muito os meus seguidores. Eu tenho muito seguidor que é estudante, que é engenheiro recém-formado, que é arquiteto e que acabam trabalhando também com obras públicas, né? E existe muita dúvida, né, de superfaturamento, sobre preço, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto, mas o superfaturamento é uma das coisas que mais mete medo, porque gera muita responsabilização para o profissional, né? E nós estamos fazendo agora, completando 6 anos de Lava Jato, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre superfaturamento de obras, uma apresentação breve sobre esse tema, para depois a gente ir para temas mais específicos. Legal, Murilo. De fato, assim, quando a gente fala em sobrepreço, né, tem muito profissional, muito gestor que arregala o olho até, né, mete medo mesmo. E cada vez mais eu vejo assim que tem uma cultura, né, um pouco desse medo, desse receio, né? Muito eu acho que é falta de assim, insegurança, sabe? Quanto mais capacitado o profissional o engenheiro mais ele segura, ele está no que tem que fazer corretamente, né? Então, muitas vezes ali ele não está seguro, ele acaba com... O receio vem muitas vezes da insegurança, né?
Então, é um assunto, de fato, assim, que gera responsabilização, tanto no Tribunal de Contas da União, quanto no Ministério Público, né? Então, daí a maior importância, né, de tomar cuidado, fazer tudo, tudo direitinho, justificando e tal. E agora, nesse momento, né, foi sábado que a Lava Jato completou 6 anos, de fato, né? E nesses 6 anos, embora é muito interessante que, embora ela tenha falado sobre todos os países, né, nas delações premiadas, vários países, poucos deles, de fato, apuraram e chegaram a alguma conclusão, né? A grande maioria ficou em sigilo, não deu andamento ainda sobre as penalidades para as empresas e para os servidores que participaram aí de superfaturamentos, né, e desvio de recursos. Então, de fato, é um problema assim, bastante recorrente, né? Espero que na nossa live aqui, para mim é uma satisfação, viu, Murilo, fazer uma live com você, que é uma sumidade aí no assunto orçamento, autoridade mesmo, e então espero que aqui a gente consiga esclarecer várias dúvidas do pessoal que está assistindo a gente de casa. Bem, Gustavo, e aí eu vou fazer uma pergunta para ti agora, que foi até uma pergunta que me fizeram quando souberam que eu ia fazer essa live sobre esse tema contigo, é somente sobre a responsabilização do profissional. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa, um engenheiro, um arquiteto, esteja elaborando a planilha de referência de uma licitação, né? Qual é o grau de responsabilização que ele pode ter nesses casos? Bem, aí a gente tem que partir para o caso a caso, né? Assim, o que é importante? Na verdade, o superfaturamento, né, o sobrepreço, ele tem que ser visto na materialização dele todo o contexto. Então, por exemplo, o orçamentista, ele faz a planilha dele lá, monta a planilha orçamentária da obra e essa planilha está com sobrepreço. Ele vai ser responsabilizado? Depende. Se a obra, no decorrer da contratação, ela for contratada com desconto, né? Então, teve um desconto, teve uma boa concorrência e o desconto elidiu o superfaturamento. Não está mais. A planilha de referência da administração estava com sobrepreço, mas deixou de estar por conta da concorrência. Aí não cabe responsabilizar ele, né? O máximo que vai acontecer num órgão de controle é dar um alerta, uma ciência, olha, estava com sobrepreço, adote medidas para evitar isso, né? Os tribunais de contas, em geral, a responsabilização é o último recurso que é utilizado, né? É o que mais repercute. Mas agora, Gustavo, é o último recurso. Agora, Gustavo, só assim, até para deixar o pessoal mais tranquilo. Se porventura, porque acho que errar é humano, né? Se um profissional ele comete um erro, mas que não fica caracterizado nenhuma má-fé, ou seja, ele não está levando nenhuma vantagem, ele simplesmente se equivocou, enfim, às vezes por inexperiência, isso ameniza um pouco a punição dele, a responsabilidade dele, digamos assim? Olha, a caracterização da boa-fé e má-fé é bastante difícil para órgão de controle, qualquer um, né? Na verdade, quando que você caracteriza a má-fé? É só com recurso de investigação policial, né? É escuta telefônica, é acordo entre empresas. Então, para fins de órgão de controle, é dificílimo caracterizar a má-fé. Então, a gente parte do pressuposto, né? Sim, que o cara sempre age com boa-fé, mas ele tem que trazer, né, agora até por causa da LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele tem que trazer, é importante que quem tá assistindo a gente, né, que, poxa, eu percebi que errei e tal. Então, assim, se ele puder corrigir a tempo, isso é importante. Se der tempo de ele corrigir, né, até uma vez eu estava dando um curso e o gestor perguntou assim, olha, eu tô com uma dúvida aqui. Eu vi que eu errei, só que a planilha já foi para frente. O que eu faço? Eu corrijo, e aí eu corrigindo eu vou estar assumindo que eu errei, ou eu fico quieto e finjo que nada aconteceu, né, para não assumir o meu erro, né? Falei, não, com certeza você corrige, você percebeu o erro, você corrige, né? Isso daí mesmo, a sua própria correção, identificou o erro, está corrigindo, você está demonstrando a sua boa-fé. Olha, percebi e estou corrigindo. Então isso daí é uma excludente, né? Se você corrigir o seu erro, é uma excludente aí de ilicitude. Você não vai ser responsabilizado por um erro que você corrigiu tempestivamente. O que não vale é, não corrige, o processo vai andando, não corrige. No final, ali, depois que aplicou o débito, calculou o débito, aplicou o dano ao erário,
né? Ah, não, agora eu vou corrigir. Não, aí já a situação é diferente, o momento é diferente. Você não está demonstrando que você desde o início teve uma boa fé, né? Então é bastante comum essa dúvida que você trouxe, assim, né? Bastante comum, que a gente se depara muito lá no tribunal com isso daí. Tá certo. Vamos voltar agora para o nosso tema. E aí vamos então agora diferenciar para as pessoas entenderem de uma vez o que é superfaturamento e o que é sobrepreço. Porque todo mundo só ouve falar na televisão de superfaturamento. Raramente que escuta a palavra sobrepreço. E qual é a diferença dos dois? É verdade, Murilo. A imprensa, em geral, né, ela faz muita confusão sobre esses dois conceitos. Então é bem curioso, assim, né? Bom, só para clarear, né? Sobrepreço. Sobrepreço, ele não é um dano, ele não se materializou. Ele tem um potencial de gerar um dano. Então, por exemplo, eu contratei uma obra, ela está acima do valor, né? Comprei um produto, comprei uma caneta Bic, para todo mundo entender. Eu comprei uma caneta Bic e paguei R$ 100 nessa caneta Bic. Então, ela está com sobrepreço. Eu ainda não medi, ainda não paguei. Ela está com sobrepreço, ou seja, tem um potencial de gerar um dano, mas ainda não foi materializado. Então, quando ele materializa, a partir do momento que o fiscal mede e o órgão paga, então está materializado. Então, o que era sobrepreço antes, que era um potencial de dano, virou superfaturamento. Então, aí sim, o superfaturamento, o dano já ocorreu. Aí tem os dois caminhos. Ou corrige, pode fazer uma glosa nas medições seguintes, né? Pode ajustar o preço da planilha, ou então abre no serviço público a tomada de contas especial, né? Que é para recuperar o dinheiro que já foi pago já, né? Então essa é a diferença. Tem um caso bastante curioso, né? Você vê o tamanho da confusão. Eu já vi até o presidente da Azul, uma vez eu vi na reportagem da Veja, né, o presidente da Azul falando que tinha uma obra de mais de 100 milhões e só por causa de um superfaturamento de 1 milhão, a obra foi paralisada, estava um rebuliço danado e tal, né? Aí você ia ver assim, né? Puxa, chamou atenção, só 1% de dano. Na verdade, era 1% de superfaturamento, mas ainda tinha 20 milhões de sobrepreço, ou seja, se continuasse medindo, né, era mais de 20 milhões que ia ser convertido em superfaturamento, né? Então essa confusão é muito comum. Eu já vi também ao contrário, né, falando assim, o edital da obra tal tá superfaturado. Poxa, como que um edital está superfaturado? Ele nem foi pago ainda, né? Então ele está com sobrepreço. Então é muito comum isso daí. E aí tem um caso muito interessante. Eu falei da Bic, né? Caneta Bic, que é muito fácil a gente falar qual que é o preço de mercado de uma caneta Bic. Eu confesso que eu mesmo não sei, mas faz tempo que eu não como. Mas eu chutaria ali na faixa de uns 3 a 5 reais uma caneta Bic. Você vê 100 reais, pô, tá caro, né? Então tá acima do preço de mercado. Mas e uma obra? Quanto custa? Qual que é o preço de mercado de uma obra de saneamento? Qual que é o preço de mercado de um viaduto? Uma obra não tem ali na prateleira da loja para você ir lá e comprar ela, para falar, ó, tem várias ofertas, nessa marca custa tanto, na outra custa tanto. Qual que é o preço de mercado de uma obra, né? Então isso é importante, porque assim, o conceito de superfaturamento, sobrepreço para obras, ele é, na verdade, um conceito que ele usa não o preço de mercado daquela obra, mas os preços de referência para os serviços daquela obra, né? E aí, que nem você mencionou, você trabalha na Caixa, o mais famoso é o Sinap, né? Acho que você tem grande experiência aí no Sinap. É o referencial mais famoso da administração pública, né, Murilo? Que é o que a gente vai falar agora. E olha, já falaram aqui que tua caneta tá com sobrepreço, viu? Porque estão botando aí R$ 1,50 na caneta Bic. Sorte que tu ainda não pagou. Sorte que tu não pagou. Então tá só sobrepreço. Aí é falha na minha pesquisa de preço, né? Bem, já que tu citou o Sinap aí, eu queria agora pra gente falar um pouco sobre o Sinap. Porque assim, como o pessoal sabe, eu falo muito sobre isso nos meus cursos, nas minhas palestras, o Sinap ele passou por um processo de evolução muito grande nos últimos anos, né? Eu nunca me esqueço que o pontapé inicial, assim, que realmente fez uma grande virada no Sinap, foi uma reportagem da revista Veja, né? Que tinha um ratinho segurando uma chapa de raio-x
cheio de dinheiro dentro, e aí o nome o título, se eu não me engano, era o Raio-X da Corrupção. E aí foram 9 páginas metendo o sarrafo no SINAP, né? A Polícia Federal tinha feito um relatório com várias inconsistências. Porque, assim, no início, o SINAP ele era uma coxa de retalhos, né? Como não tinha uma engenharia na Caixa, os diversos órgãos do Brasil mandaram para lá as composições, né? Então, tu tinha composições iguais, com preços diferentes, enfim. E aí, então, o SINAP, né, como já era referência para preço de obras públicas desde a LDO, e agora já virou através do decreto 7983 de 2013, então a Caixa fez uma licitação. Eu lembro até que a PINE não quis participar e fez uma cartinha aberta ao público, que não participaria, mas enfim, quem venceu foi uma fundação ligada à USP, que passou então a fazer a aferição de todas as composições, né, do SINAP. E essa composição foi feita em várias cidades brasileiras, de vários serviços diferentes, pegando uma média de obra pública, obra privada, enfim. Mas aí vem uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte: pô, mas se hoje a gente tem um sistema de referência, que é o SINAP, para obras públicas, por que ainda encontra sobrepreço em obra? É verdade, Murilo. Eu achei até interessante, estou acompanhando aqui algumas perguntas, né? O pessoal falando que o SINAP, será que o SINAP não tem sobrepreço? O SINAP não é mais caro, né? O SINAP ele tem as premissas dele, então ele é preço de varejo, né? O preço da capital, não tem ali uma barganha, né? Então ele tem as premissas estatísticas que ele tenta refletir o preço mediano do mercado, né? Mas isso daí que você perguntou é muito interessante. Quando eu entrei no tribunal, em 2009, não raras vezes, né? Aliás, antigamente, se a gente pegar as leis de diretrizes orçamentárias aí dos anos 2000, né, para trás, acho que você deve lembrar que ela tinha até um percentual que era aceitável de preços acima do SINAP, né? Era permitido, teve uma época que era 20%, caiu para 10%, né? Hoje não pode mais, o limite ali é o SINAP, né? Mas justamente por causa dessa fragilidade que você bem mencionou. E aí, assim, quando eu entrei em tribunal em 2009, não raras vezes a gente pegava uma planilha e falava, pô, tá com 40% de sobrepreço, 50% de sobrepreço, às vezes até mais, 60%, já havia ali 70%, né, de sobrepreço. E hoje não. Hoje, até com o uso do SINAP, o SINAP já se aprimorou, ele é mais completo, né? Então, assim, com o uso, por ele ter se consolidado mesmo, né? Os sobrepreços hoje, quando algum auditor fala assim, eu encontrei 15% de sobrepreço, tá elevadíssimo, 20%, cara, esse é o top do ano aqui, vai ser essa sua obra de sobrepreço, né? Quando encontra, porque hoje é até mais difícil de encontrar sobrepreço, né? Então, como que é o sobrepreço hoje? Eu costumo falar que as coisas, tudo evolui, né? E até a forma do sobrepreço evolui. Então, hoje o sobrepreço ele se concentra, o de preço a gente está falando, né? Ele se concentra ou em itens que não tem no SINAP, não tem nas referências oficiais, ou então um sobrepreço que a gente vê que está ganhando assim, a maior força, que é o que mais a gente detecta lá, é o que? É o sobrepreço por uma premissa equivocada no orçamento. O que é isso? Então, por exemplo, um item de escavação, né? Eu trouxe até aqui, antes de conversar com você, eu peguei aqui alguns preços do SINAP para a gente comparar, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a escavação de vala, escavação manual de vala, aqui no DF, né, em janeiro desse ano, 2020, ele estava quanto? R$ 59,65 o metro cúbico da escavação manual. Compara essa mesma escavação dessa mesma vala, né, se fosse mecanizada, R$ 4,88 por metro cúbico. É uma diferença entre um e outro de 92%. Né? Então, assim, a gente vê muito a premissa equivocada. Tem um caso muito interessante de uma obra que a gente fiscalizou, e é uma obra de abastecimento de água, de rede de abastecimento de água, né? E era mais de 1.000 quilômetros de rede. Então, é uma obra bem grande na cidade, né? Aqui no Centro-Oeste, uma obra bem grande. E todos esses 1.000 quilômetros, todas as valas eram abertura de vala manual. Então, só aí, né, olha a diferença que dá. A diferença acho que era enorme, assim, o valor exato não vou lembrar, mas era uma faixa de uns 20 para 30 milhões de sobrepreço
só por causa dessa premissa equivocada, né? E aí eu estou falando assim de escavação, mas isso vale também para aterro, isso vale para carga e descarga mecanizada e manual, né? Então, assim, são essas premissas que hoje em dia... tem uma outra premissa aqui que é muito comum também. O tribunal ele tem identificado demais essa premissa, que é o quê? Transporte de materiais, né? Então, você pegar o item do SNAP aqui também, transporte em via urbana pavimentada com caminhão basculante. Olha a diferença, né? Caminhão basculante de 6 metros cúbicos é R$ 1,18 metros cúbicos quilômetro, né? O momento de transporte. Se a gente pegar o caminhão de 10 metros cúbicos, esse valor já cai para 99 centavos o metro cúbico quilômetro. Se pegar o de 14 metros cúbicos, 89 centavos, né, o metro cúbico quilômetro. Ou seja, um desconto aí de 25% em relação ao caminhão de 14 metros cúbicos, comparando com o de 6, ele é 25% mais barato para fazer o transporte, né? Então aí assim, já que o nosso objetivo da nossa live aqui é trazer boas práticas, né? Essa aí eu considero que é uma primeira boa prática aí que o orçamentista deve zelar e é muito importante, que é o quê? Dentre as várias premissas que tem, ele tem por regra adotar sempre a mais econômica para o serviço público, né? Se não for a mais econômica, então ele tem que justificar por escrito por que ele não está adotando a mais econômica. Então, por que, por exemplo, ele está adotando um caminhão de 6 metros cúbicos? Por que não o de 14 ou o de 10, né? Hoje em dia, todas as cidades rodam um caminhão de 10 metros cúbicos, 14 metros cúbicos, que a gente viu aí que é mais barato, né? Por que o método manual e não mecanizado? Por que o posto de visita de alvenaria e não de concreto pré-moldado, que é muito mais barato? Então, sempre que o orçamentista identificar que está tendo ali, tem duas alternativas, ele tem que adotar a mais em conta ou então justificar por que ele não está adotando a mais em conta, né? Então, agora, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta que surgiu da tua fala. Eu queria agora que tu falasse um pouquinho sobre o papel do fiscal nisso, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o orçamentista fez o orçamento, as empresas participaram, enviaram suas propostas, mas quem realmente vai ver como o serviço foi feito é o fiscal. Então vamos imaginar um exemplo como esse, né? O fiscal se deparou, enfim, passou lá na comissão de licitação esse tipo de absurdo aí que tu falou, uma escavação manual para um serviço de rede de água, enfim, ou rede de esgoto. E aí ele percebeu isso daí, e na hora que ele viu a execução, ele viu, pô, não, isso aqui está errado. Aqui está dizendo que essa é escavação manual e eles estão fazendo escavação mecanizada. Eu queria saber o que o fiscal pode fazer e qual a responsabilidade dele em relação a isso. Legal, Murilo. Isso aí é importante, né? Então, assim, o fiscal, se ele vê que o método construtivo é inapropriado, então ele tem o dever de fazer um aditivo ajustando esse método, né? Você quer ver um exemplo bem interessante? Tem um estádio da Copa do Mundo que ele foi todo orçado, estádio de concreto armado, ele foi inteiramente orçado para ser rodado em betoneira. Aquela betoneira padrão, né, de 1 metro cúbico. A gente chegou a fazer uma conta, precisava, para fazer esse estádio, precisava de, ao longo de todo o período da obra, todo o cronograma da obra, precisava de 200 betoneiras concomitantes rodando concreto todo o tempo para conseguir dar conta de fazer esse estádio, né? Então, assim, é razoável, é totalmente desarrazoado essa premissa que foi considerada, né? Isso é um exemplo, claro, é um exagero, né? Mas a ideia é essa daí, é só para entender, né? Então, o fiscal, se ele vê que o método é ineficiente, ele não tem que exigir que o empreiteiro faça aquele método ineficiente, né? Em vez disso, ele tem que o quê? Não, peraí, vamos ajustar a planilha, né? Para trazer aqui para um método que é o método construtivo adequado, né? Então, essa que é a postura nele, senão ele vai estar participando, né? Que nem a gente começou a live falando de responsabilização, então ele vai estar sendo solidário aí na responsabilização, né? Ele é corresponsável se ele não adotar essas medidas quando for cabível, né? E aí, o Alexandre perguntou aqui, e acho que
está bem relacionado a essa pergunta, que eu achei interessante a pergunta dele. Mesmo que seja empreitada preço global? Pois é, legal. Como que é na empreitada para o preço global, né? A empreitada para o preço global, que é o preço certo e total, né, que a gente fala, ela é muito desvirtuada hoje, né? Como funciona lá? Então, se o serviço for relevante, primeiro, né? A ideia lá não é, na empreitada de preço global, não é medir cada serviço. É você medir etapas da obra, né? Etapas que são visualmente mensuráveis, né? Não fazer o método Mandrake lá de calcular a porcentagem, porque isso daí é um preço unitário, quando você calcula a porcentagem, né? Então, assim, você vai ver etapas que são visuais. Se o serviço é materialmente relevante, né, financeiramente relevante, e facilmente, assim, que você está verificando ali facilmente, né, que ó, ele está usando um método, está previsto um método, ele está usando outro porque era um método ruim, né, inapropriado. Aí sim, a regra é a mesma. Tem que fazer o ajuste na planilha. Agora, se é preço global, é um serviço que não tem materialidade financeira. Então, assim, faz parte do jogo ali, como é preço certo e global, né? Preço certo total, então não vai fazer aditivo nesse caso, né? Então, segue o jogo aí, sem aditivo, se não for materialmente relevante e é difícil a execução, de identificar e tal. Agora, Gustavo, tu falou aí sobre essa questão de ser relevante. Eu te pergunto o seguinte, para as auditorias, para poder verificar essa relevância, é utilizado ainda aquele mesmo critério da curva ABC, os itens correspondem a 80% do valor da obra? Ainda é isso? É o jeito melhor de otimizar o nosso serviço, né? E até a Caixa Econômica, quando faz verificação, né, de preço em planilha, usa essa mesma regrinha, né? Que se a gente pegar aí uma obra de edificação, quando você bota 80%, dá mais ou menos uns 100 itens. Não chega a isso daí, mais ou menos, né? Uns 100 itens. Então, se analisando isso daí, às vezes a planilha tem 2.000 itens. Se analisando 100, você consegue ter uma eficiência muito grande, né? Já representar aí. Então, assim, tanto o tribunal usa bastante, a CGU também, outros órgãos de controle se pautam por esse método aí da curva ABC. Exatamente. Inclusive, esse item está lá nas disposições finais também do decreto 7983, né? Quando fala sobre a análise da planilha da relevância. Bem, e aí a gente estava falando aqui sobre Sinap, né? E a gente chegou aqui a dar alguns exemplos de situações em que, assim, o Sinap, isso eu falo muito para as pessoas, né? Nos meus grupos de WhatsApp, meus alunos também, eles acham que o Sinap tem que ter tudo, né? E a gente sabe que tem situações de obra muito específicas. Vou dar aqui até um exemplo. Eu estava acompanhando uma obra, analisei a planilha, que o que acontece? Para poder conseguir fazer o estaqueamento das fundações de uma ponte, precisava que o batistaca ficasse em cima de uma balsa, né? E para poder acontecer a cravação, dependia do rio estar cheio para a balsa conseguir chegar no local. Porque de outras maneiras foi tentado fazer e por uma série de problemas não conseguiu. Então, assim, um serviço muito específico, né? Como é que eu ia encontrar uma composição de cravação de estaca sobre balsa, né? Então eu precisei realmente botar na ponta do lápis. E aí a gente sabe que lá no decreto 7983, ele dá alguns casos quando não encontra o item no Sinap. Por exemplo, utilizar outras fontes oficiais, né? Utilizar também o TCPO, por exemplo, que é uma publicação técnica, né, de nível nacional e que tem respeitabilidade. E também uma outra possibilidade é a pesquisa de preço de mercado, né? Por exemplo, itens muito específicos como itens hospitalares, por exemplo, que tu não vai encontrar, né, no Sinap, por exemplo. E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, sobre quais são as boas práticas nesse caso, quando não temos um item no Sinap, seja insumo ou serviço, e quais são as principais dificuldades que tu percebe que a administração pública tem nesses casos. Legal, Murilo. Bem, a dificuldade assim, é muito interessante. Como é diferente nesse ponto, né, que você mencionou, a administração pública ou seja, a área pública da área privada, né?
Na área privada, a empresa vai, liga, pede uma cotação, ó, estou precisando aqui numa obra de um serviço. Vou lá, peço uma cotação, estou fazendo meu orçamento, né? Peço a cotação, recebo e várias cotações ali e boto ali na minha planilha, né? Para apresentar ali para o proprietário. E na área pública? Na área pública é muito diferente. Por quê? Porque se o órgão público ligar para uma empresa e falar, ó, eu estou precisando de um preço aqui, por exemplo, da sua balsa, né, para fazer ali o estacamento em cima de uma balsa. Você passa para mim, você passa o projeto, tudo. Aqui que o privado vai falar assim, bom, existe alguma chance de eu ser contratado para fazer esse serviço? Nesse momento, não. Por quê? Eu vou dar um preço, se ele quiser me contratar, ele vai ter que fazer licitação. Ele não vai poder comprar de mim direto. Então, assim, eu vou dar um preço para quê, né? Assim, aí ele não dá o preço. Ele fala assim, não tem interesse nenhum em dar o preço, porque você não vai comprar de mim, né? Eu só estou fornecendo subsídio para você depois licitar a obra e aí eu vou fazer. Então, o primeiro caso, ele não vai dar o preço. Ou então, às vezes, ele dá. Aí o que ele faz? Quando ele dá o preço, aí ele joga, né? Ele fala assim, bom, eu tenho interesse em quê? Eu quero participar disso daí, no futuro ser contratado? Ou de participar da licitação, ou então prestar serviço para alguma empresa depois me contratar? Se a resposta dele for sim, o que ele vai fazer? Ele joga o preço dele lá para cima. Por quê? Porque ele vai inflacionar, né? Vai falar para o órgão ali, ó, vai custar, sei lá, R$1 milhão para fazer aqui cada estaca. E aí depois ele vai negociar com a empresa, né? Ele vai ter uma gordura ali para trabalhar com a empresa. Ou então, às vezes, ele faz ao contrário também. Ele fala assim, pô, eu não quero participar, eu não gosto desse órgão, já tive problema com ele, eu vou melar essa licitação. Aí ele mergulha o preço dele lá para baixo. Para quê? Para prejudicar o órgão vai considerar uma planilha que está totalmente, né, um preço está totalmente, assim, subdimensionado e vai prejudicar todo mundo, né? Então ele joga com isso daí, né? Na área pública é muito difícil essa cotação, muito difícil mesmo, né? Então é o último caso. Qual que é o ideal? É conseguir buscar, né, em outros sistemas de custo referenciais. Então, o SINAP é o mais famoso. O SINAP hoje ele é bastante completo, porque é para obra de edificação e infraestrutura urbana. O SINCRO para obras rodoviárias, né? Então o SINCRO é muito utilizado. Fora isso daí, tem vários sistemas que são de referência, que são estaduais ou municipais, que são muito bacanas, né? Eu gosto muito da CIURB, da tabela da CIURB e de EDIF, de edificações de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Eu acho ela, assim, muito bacana, porque ela tem toda uma metodologia, qual que é o critério de medição, enfim, está descrevendo, é bem transparente isso daí. Gosto também do ORCE de Sergipe, Sistema de Orçamento de Sergipe, gosto bastante dele também, né? Então essas duas tabelas, eu acho que assim, o SINAP, mas essas duas tabelas, elas normalmente me atendem bem, poucos itens que não tem lá, né? Então eu costumo fazer isso daí. E aí um outro ponto muito importante aí, né, para comentar para o pessoal, é o quê? Você está pegando um preço de outra tabela. Então, as premissas que vai vir, os preços dos insumos, do pedreiro, do servente, do cimento, vai vir diferente, pode vir diferente, normalmente vai vir diferente do preço que está no SINAP, né, do seu sistema que você está usando para a maioria do seu orçamento, né? Então, o que é bacana você fazer? Para evitar que fiquem dois preços diferentes para o mesmo insumo, né? Um servente, para um serviço custa X, para o outro custa X e meio. Para evitar isso daí, né, uma boa prática eu pego o preço dessa outra tabela, no que comparo com o SINAP, se for o SINAP na minha referência. O que eu tiver no SINAP, eu vou utilizar os preços dos insumos que está no SINAP. E aí eu uso desse outro órgão só os preços dos insumos ou dos equipamentos, né, dos materiais, que não estão na minha tabela do SINAP, né? Então, com isso daí eu tenho uma uniformidade no meu orçamento. São premissas diferentes, né? O SINAP tem várias premissas ali de encargos complementares, né? Tem várias formas de obter o preço, né? Então é bacana, é uma boa prática fazer isso daí, para quando pega preço de outras tabelas. E aí a pergunta aqui do Cadu que eu achei interessante. Mesmo quando eu sou de outro estado, por exemplo, eu sou do Maranhão, e aí eu não encontrei o item no SINAP e peguei do ORCE de Sergipe. Estou prestando serviço, eu trabalho em uma prefeitura.
estou elaborando um orçamento de referência. Eu posso utilizar o valor do OSS de Sergipe se não tiver no SINAP do Maranhão, ou eu preciso obrigatoriamente fazer uma cotação aqui na região para poder adaptar aquele preço? Pois é, tem alguns acordos do Tribunal de Contas da União que ele fala para fazer a cotação. Mas não é unânime isso daí, não é um posicionamento cravado, né? Não é o que a gente fala assim, não é jurisprudência ainda sobre isso daí, né? Por quê? Justamente pelos problemas que eu falei sobre fazer a cotação, né? Se a cotação é do material, eu consigo fazer ela com segurança, às vezes na internet, né? Tem um material aqui na minha região, consigo fazer com segurança, ou então tenho uma carteira de outros contratos que tem aquele material, aí eu utilizo o meu, né? Eu utilizo o que já está validado, então, seja na internet, ou seja, já passou, né, em outros contratos meus. Mas se não tem, como fazer? Aí você fica, né? Eu acho que aí você tem que fazer os dois, na verdade. Você olha quanto que é o preço, por exemplo, de Sergipe, né? O colega trouxe aí do Orce, né? Quanto que é o preço que está lá e quanto que varia na sua. Você Orce vê quanto que está variando. Se está variando muito, opa, vou ter que investigar mais o que está acontecendo, tentar buscar outros contratos de outros órgãos para ver o porquê que essa variação. Se é somente se é por causa da região ou se é porque o pessoal está dando um preço que é irreal na minha obra aqui, só por fato de eu ser serviço público, né? Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, Gustavo, é quando eu não encontro um determinado item na região, enfim, tenho dificuldade, eu posso pegar em alguma ata de registro de preços ou de alguma outra licitação como referência? Esse também é outro assunto importante. Porque, veja, se não tem na sua região, você vai pegar da ata, aí você vai ter que pagar um frete grande, né? Eu sempre trago o exemplo de, na Amazonas, por exemplo, não tem brita, né? Não tem pedreira de brita. Lá eles usam muito o seixo rolado, né? Então, assim, se não tem na sua região, o ideal seria buscar ou tentar substituir por algo que tenha na sua região, porque senão você vai ter que pagar o frete e vai ficar... Aí é o preço da ata mais o frete, né? Que vai ser enorme, na verdade, né? Então, assim, Entendi. ou então se você obrigar que, não, eu vou contratar pelo preço da ata, mas o cara, você vai ter problema com o seu fornecedor, né? Ele vai falar, pô, mas não tem, né, essa distância aí, não tem como fazer. Então, tem esses dois caminhos, assim. A gente sempre quer a resposta exata, né? Todo o pessoal é engenheiro, gosta de resposta exata, né? Mas, embora seja uma ciência exata, peronomútil, né? Exatamente. E eu digo que isso é bom, porque se tivesse tudo já feito na internet para só pegar, daqui a pouco pode substituir o engenheiro por uma máquina, né? Que vai lá e já busca e já faz automático, né? Então essa inteligência, quando a situação foge do normal, daquele padrão, é que faz a diferença do profissional, né? Fazer orçamento não é algo mecânico, né? Fazer orçamento tem que ter uma engenharia, por isso que tem um engenheiro de custos, um engenheiro orçamentista, a gente estuda para isso, né? Todo mundo aí estudou, então não é simplesmente uma fórmula de computador, se acontecer isso, faz isso, se acontecer isso, faz isso. Não, a gente tem que trabalhar atrás aí, botar inteligência atrás. Né? Muito bem. Agora, uma coisa que eu fiquei muito curioso, que também, com certeza, é dúvida de muitas pessoas, eu fui lá hoje, lá no teu perfil, lá no Instagram, no Engenheiros Legais, e vi que tu fez várias perguntas lá, tipo uma espécie de um quiz, né? E por isso que eu falei aqui no início da nossa live, pessoal, se estiver assistindo aqui, depois siga lá, tá, o perfil do Engenheiros Legais, que tem muita coisa interessante. Hoje tinha um quiz sobre esse assunto da live. E aí lá falava uma pergunta bem sugestiva, que é a seguinte: a gente sempre ouve falar em superfaturamento de obra pública. Existe superfaturamento de obra privada? É verdade, Murilo. Essa pergunta aí, muita gente falou sim, muita gente falou não teve um consenso ali, né? E existe sim, né, superfaturamento, sobrepreço, superfaturamento de obra privada. A gente está falando aqui, até agora a gente falou, né, de superfaturamento, sobrepreço de preço, né, por preços excessivos, né? E aí a gente falou da referência. Então, o que é importante é ter uma referência para comparar. Muitas vezes o privado, ele não tem essa referência, ele faz ali a cotação e contrata com o menor preço, ou negocia ali, né, com uma empresa e contrata. Então, diferente da área pública, que sempre existe essa referência e vai sendo, né, acompanhada essa referência ao longo de toda a obra. Então, existe sim. E a gente está falando aqui de sobrepreço por preço. Então, tem outros tipos de sobrepreço, superfaturamento.
Tem um caso muito interessante, né? Lá no tribunal a gente teve a oportunidade de participar, lá nos Estados Unidos, né? Em Las Vegas, deu um bafafá danado, né? Que o pessoal, a gente foi para Las Vegas para participar de um seminário sobre auditoria de obras norte-americano, lá nos Estados Unidos. E lá, olha que interessante, lá eles enxergam a auditoria de obra mais com um viés privado do que com viés público até. É muito forte lá a figura do auditor de obras privadas. Então, o que ele faz, né? Então, uma empresa ali, uma incorporadora, ela vai contratar uma obra, né? Um empreendimento, claro, de grande porte, é comum eles fazerem o quê? Contrata o empreendimento e contrata em algum momento ali um auditor de obras para verificar se o empreendimento dele não está tendo problema de sobrepreço, superfaturamento, né? Se não está tendo jogo de planilha, se não está tendo superfaturamento de qualidade, se não está tendo superfaturamento de quantidade. Então, assim, eles contratam, lá é comum essa figura para os grandes empreendimentos, eles contratar um auditor privado de obras para fazer essa verificação. Aqui no Brasil, não, a gente só ouve falar, né, que nem você mencionou, em auditoria de obra pública. Mas existe sim de obra privada, né? A gente que não tem o hábito. Mas tem muita empresa lá nos Estados Unidos, no exterior, né, que contrata auditor de obras para verificar o seu empreendimento, se está tudo correto, né, se não está tendo nenhum problema futuro para ele. E eu acho que às vezes, Gustavo, isso é um problema muito dos profissionais de engenharia de arquitetura, que a gente não sabe vender bem o nosso serviço, né? Porque tu imagina uma grande rede de supermercado que contrata construtoras para executar as suas obras, né? E muitas vezes falta que essa contratante tenha ali no braço direito dela um profissional de engenharia de arquitetura para acompanhar toda aquela obra, desde a fase, né, de contratação, né, dos preços iniciais, até o acompanhamento da obra, para garantir, como se fosse uma espécie de um fiscal de obra, né? Só que em vez de ser voltado para a área pública, voltado para a área privada. Então, acho que isso, assim, a gente poderia vender mais esse serviço enquanto profissionais de engenharia de arquitetura. Mas vamos lá, já que a gente está falando aqui sobre superfaturamento, e tu citou aí alguns exemplos, né? Eu vou falar aqui algumas coisas que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar como superfaturamento. Por exemplo, superfaturamento de quantidade, né? Ou seja, a pessoa colocou um quantitativo X na planilha, mas na hora de executar o quantitativo é bem menor do que aquele que fora colocado na planilha. E um outro também, que esse é mais oculto ainda, muitas vezes, é o de qualidade, né? Que acontece quando tem uma especificação para determinado serviço, determinado insumo, e na hora da execução não é aplicado de acordo com o projeto, de acordo com as especificações. E aí eu queria te perguntar, nesse caso, como evitar esse tipo de situação? É verdade, Murilo. A gente sempre associa, né? É comum associar sobrepreço, ele está falando de preço, né? Mas o sobrepreço é o valor final ali da sua obra, né? Que às vezes os preços estão aderentes com os valores de referência, mas ele está medindo a mais, né? Está medindo, a gente fala que é o medir-vento, né? Está medindo vento, né? Medindo coisa que não existe, está usando material de menor qualidade. Tem um caso bem interessante que a gente verificou uma vez, né? Que era uma obra, e o piso dessa obra, todo o piso dela estava previsto um granito X. Era uma obra de ampliação, né? Então era um granito X lá, com X especificação. Eles especificaram a porosidade, a abrasão do mínima, né, do granito e tal. E aí o que aconteceu? O órgão público contratou a obra, né, com aquela especificação, e a empresa, quando foi fazer a obra, ela mudou a especificação, né? Ela falou, não, vou usar esse outro granito aqui e tal. E simplesmente mandou bala lá, comprou granito e foi aplicando, né? Aí, quem que denunciou foi a empresa do granito anterior, que falou, pô, não é o meu? Quem que é, né? Foi ver, aí falou, não, esse granito que eles estão usando é pior do que o meu, né? E aí, assim, representou e a gente foi discutir, né? Como que era? O órgão ele tinha definido, ó, esse granito que eu quero, ele tem que ser uma resistência maior do que o que existe já na parte atual, né? Então, aquele que existe não está me atendendo, eu quero uma resistência maior.
Só que na hora, quando a empresa mudou a especificação, ela está usando um pior do que o que tinha lá, né? E aí o órgão falou assim, não, então isso é fácil de corrigir. Eu vou fazer aqui um aditivo para reduzir o preço do granito. Aí a gente falou assim, pô, será que isso é correto, fazer isso daí, né? Então, e a vida útil da sua obra, né? E a durabilidade da sua obra, né? É muito difícil calcular esse superfaturamento de qualidade, né? Ele impacta não é só o custo ali do material que você está usando mais barato, mas é o custo da vida útil da sua obra que tem que ser ponderado, né, Murilo? Então é muito difícil isso daí. E aí eu trago aqui uma outra, as boas práticas, né? O que o fiscal pode fazer? O pessoal que está assistindo a gente aí, que é fiscal de contrato, fiscal de obra, né? Fundamental para evitar isso daí é o quê? Tanto de qualidade quanto de quantidade. É caprichar na memória de cálculo. Muitas vezes, assim, a gente vê que faz uma memória de cálculo que é o quê? É só a planilha mesmo, né? Manda a planilha para medição. Mas a memória de cálculo, assim, se no setor privado a planilha é ok, né? Tá bom, o chefe viu lá que tá ok, paga. Mas no setor público não, né? A gente tem o dever de prestar contas, de motivar os atos, de justificar, né? Então a memória de cálculo tem que ser bem detalhada na sua medição, tem que trazer, tá bem claro ali, né? Quais são os serviços que estão sendo medidos, em que local da obra, faz um croquisinho ali para demonstrar onde que está a medição em cada período, né? Ou então, eu gosto, o pessoal fala que é meio de antigamente, hoje em dia não usa mais, que é a planta iluminada. A planta iluminada, né, que você imprime aquela planta e pinta com marca-texto ali o que você está medindo em cada período, né, cada período de uma cor. Registro fotográfico, é muito importante o registro fotográfico, né, para mostrar bem completo, para mostrar a situação da sua obra naquele momento, né, como é que está a sua obra naquele momento. Então, e os ensaios tecnológicos também, né? O fiscal tem que pedir os ensaios tecnológicos para garantir que o material, né, está sendo aplicado ali, é o que estava especificado. Então, todos esses cuidados assim são muito importantes para o pessoal que está assistindo a gente, né, que é fiscal, para garantir, para não ter problemas futuros, né? Eu falo muito isso, que a pessoa tem que ser o mais transparente possível, né? O mais detalhado no setor público, para que futuramente, no caso de uma auditoria, esteja ali, né, todo o processo que ele fez para poder chegar naquela medição, naquele valor, naquele quantitativo. Eu acho que isso até é uma forma de prevenir eventuais chamados ou apontamentos, né, por coisas que, de repente, se fosse melhor explicado, né, de repente não aconteceria isso. E aí eu vou dar uma outra dica também, pessoal, que trabalha em prefeitura, enfim. Além do que vai lá para o processo, guarde sempre uma cópia com você, porque o que eu já vi de processo em órgão público, né, sumir, enfim, e aí depois a pessoa fica doida atrás daquela informação. Então, também uma coisa que eu faço é sempre assim, fez aqui um parecer alguma coisa, manda para o teu e-mail com um títulozinho que seja fácil depois de localizar, porque caso aquilo desapareça, enfim, tu tem como depois resgatar aquela memória. Eu acho que agora, a Caixa, nesse sentido, né, Murilo? A Caixa, quando muda a gestão de prefeitura, né, a gestão do prefeito, deve dar um trabalho para a Caixa, que tem todo o acompanhamento de várias obras, né? Imagino que deve ser bem trabalhoso aí para vocês. Geralmente, quando muda a prefeitura, é uma fila de ofício pedindo cópia de documentação que tu não imagina. Agora vamos lá, uma pergunta que fizeram muito aqui durante a live. Eu vi pelo menos umas 3 vezes as pessoas perguntando sobre o tal e famoso jogo de planilha. Eu queria que tu falasse o que é o jogo de planilha e como evitar. Legal, o jogo de planilha, quando você fala, assim, são duas coisas que pegam muito quando a gente fala em superfaturamento, né? É o de preço e o de jogo de planilha, né? Muita gente pergunta. O que é isso daí? O jogo de planilha é quando, no meio do contrato, ou seja, durante a execução, você muda as condições, você altera a planilha, faz um aditivo, então ele precisa ter um aditivo para formalizar o jogo de planilha, e aí você muda as condições, e o desconto que a empresa te deu no início do contrato, ela está tirando, né, ela está reduzindo esse desconto no decorrer da execução do contrato. Vou dar um exemplo rápido aqui, né? Um contrato ali, uma licitação de 2 itens, A e B. O primeiro item custa, vamos dizer assim, 100, o custo de referência dele é 100,
e a empresa vai e fala assim, não, ok, esse primeiro item eu vou manter o preço dele, né? Fazer por 100. O segundo item também 100, e a empresa fala assim, bom, esse segundo item eu vou mergulhar o preço dele, vou dar 90% de desconto, vou dar quase de graça esse segundo item, né? Então, assim, quando você olha a proposta dela, o preço final dela, então, de 100 mais 10, né, virou 110. Poxa, super vantajoso, perto dos 200, que é da administração pública. Aí a administração pública vai e contrata essa empresa, preço muito bom. Aí o que ela faz? Ou ela já tinha percebido no projeto que aquele serviço, segundo serviço, que ela mergulhou o preço, não ia dar para executar, ou então ela força para mudar esse serviço, para tirar esse serviço e incluir outro no contrato. Aí ela tira esse serviço que ela deu muito desconto e coloca um outro serviço no lugar desse, pode ser a preço de mercado mesmo, né? Fala, não, o preço desse outro serviço que eu estou colocando é tanto, eu vou colocar o preço de mercado. Aí quando ela faz isso daí, o que acontece? Todo o desconto que ela tinha dado, que estava concentrado em alguns itens, né? No caso aqui do meu exemplo, em um item, sumiu. Vai vir um item que vai jogar o preço do contrato, ou seja, o desconto que a administração ganhou na concorrência, perdeu no meio do contrato, né? Então, isso que é o jogo de planilha. E como que evita isso daí, né? Para mim, a melhor forma que é de evitar isso daí, ela veio com o RDC. Algumas prefeituras, alguns órgãos até usavam, mas não tinha embasamento legal, tinha vários questionamentos. Mas com o RDC ele formalizou, que é o quê? É o julgamento pelo maior desconto. O RDC ele tem dois tipos de julgamento, menor preço e maior desconto. E agora, né, com a medida provisória, a 961, todas as obras, né, o RDC está podendo ser utilizado para contratar qualquer obra, né? Então, essa dica é importante. Qual que é a diferença de contratar pelo menor preço ou pelo maior desconto? O menor preço eu vou contratar a empresa que der o menor preço, mas na planilha ela pode colocar um item para baixo, ela dá desconto de 15%, outro 5%, outro ela não dá, outro dá 20%. Enfim, ela é livre para mexer, né, no interior da planilha, obedecendo ali, né, o preço máximo, que é o preço da administração. E o maior desconto não, ela vai dar um fator K, ela vai falar, ó, o meu desconto vai ser de 10%, por exemplo. E aí aplica esse desconto linear em todos os itens da planilha. Então acaba essa possibilidade que eu comentei, né, de ela concentrar ali para alguns itens que depois ela vai querer mudar, ela jogar o desconto, e nos outros ela manter o preço cheio ali, o preço máximo, né? Então, essa dica é importante aí. É o famoso fator K, né? A pessoa pega e bota lá K, 0,9, 0,8, enfim. Gustavo, nós estamos já chegando no final, falta 6 minutos. Eu queria só para poder tu complementar, tu tem alguma sugestão de livro ou acórdão para a galera dar uma estudada aí que fale sobre esse assunto? Pô, eu tenho, vou fazer propaganda do meu livro até, Murilo. Aqui, o meu livro, ele foi feito pensando no gestor municipal da prefeitura, né? Daquela prefeitura do interior, que às vezes o cara nem é engenheiro e está tendo que fazer licitação de obra, acompanhar a obra, né? É muito, muito didático, muito simples de usar, ele traz bastante desses conceitos principais que a gente mencionou aqui, né? Várias outras dicas, assim, é bem didático ali, ajuda bastante. E assim, vou aproveitar também e dar algumas dicas finais aqui, né? Acabando a live, o que o pessoal vai fazer, né? Os orçamentistas, o pessoal que está aqui assistindo a gente trabalha com orçamento. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é olhar esses orçamentos que eles já fizeram, ou que estão fazendo, né? Se de fato não está tendo, escolheram uma premissa ali, vou pegar esse serviço, não estou, às vezes, passou, né? Estou pegando esse serviço aqui que é mais caro, mas tem um outro mais barato. Então, por que eu estou escolhendo essa premissa, né? Que nem a gente conversou, que é mais cara, e justificar ou alterar. Para o pessoal que é fiscal de contrato, né? Agora vai vir uma enxurrada de aditivos, né? Pedido de aditivos de empresa. Então, façam análise de todos os aditivos que for mexer em preço, né? For mexer só em prazo não, mas se for mexer em preço, faz análise para ver se não vai dar esse jogo de planilha para garantir ali, tem que garantir o desconto, né? Se der jogo de planilha, aí pede, conversa com a empresa para manter o desconto inicial, para não ter problema para você. Claro que o jogo de planilha não é assim, mudou o desconto de 11% para 10%. O jogo de planilha é uma redução assim, grande de desconto, né?
Então, acho que essas duas dicas são preciosas aí para a gente passar para os colegas. Bem, para o pessoal que perguntou, o nome do livro é Planejamento da Licitação de Obras Públicas de Edificação e Saneamento, tá? Eu vou colocar nos stories, tá certo? A foto do livro e o link para vocês comprarem. E também vou pedir para o Gustavo, já que teve muitas perguntas não respondidas, que ele lá agora, lá no perfil dele, no Engenheiros Legais, ele vai colocar uma caixinha de pergunta para vocês fazerem as perguntas lá para ele, beleza? Agora o seguinte, pessoal, aquele velho pedido de sempre, para aquelas pessoas que tirarem um print aqui da live, marcar o meu perfil, marcar o perfil lá do Gustavo, Engenheiros Legais, eu vou colocar, vou dar de presente para vocês um e-book do TCU que fala sobre orçamento de obras, que para mim, na verdade, é o melhor livro de orçamento que existe e é gratuito na internet. Então eu vou mandar o link para essas pessoas. Então, só um detalhe, quem tiver o perfil privado, mandem um print da publicação, porque aí a gente não é notificado, beleza? Então, Gustavo, faz aí um legal aí para a galera tirar a foto, tirar o print aí. Então, galera, tirem o print, publiquem, marquem o meu perfil e o perfil Engenheiros Legais, que eu vou mandar para vocês esse presente aí. Gustavo, muito obrigado, foi muito boa. O pessoal disse aqui que foi uma das melhores lives que eu já fiz. E além de ficar disponível aqui no Instagram, eu também vou colocar no YouTube e depois também vou jogar ela lá no Spotify, para a pessoa poder ficar malhando e escutando essa live. Legal, e quem não me segue, pode seguir lá o perfil Engenheiros Legais, tudo junto. Tá muito bacana o perfil, eu sempre trago dicas de licitação, orçamento, fiscalização de contratos, sempre tem muitas dicas lá. E sempre abro caixa de perguntas também, então quem ainda não me segue, acompanha lá no meu perfil que tá muito bacana, vale a pena. E Murilo, eu que agradeço aqui o convite, para mim foi realmente uma satisfação fazer essa live com você. Estou muito feliz aqui, viu, Murilo? Valeu, Gustavo. Tamo junto aí no que precisar, essa parceria que seja a primeira de muitas lives aí. Com certeza. Obrigado, hein? Valeu, abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.